Olá, aluno, tudo bem com você? Eu espero que sim. Então, na aula de hoje, nós iremos continuar o assunto de artigo de opinião e hoje iremos trabalhar o desenvolvimento do artigo de opinião. O que é, qual é a estrutura, qual é a função, tudo isso nós iremos ver na aula de hoje. Então, vamos lá? Então, desenvolvimento do artigo de opinião. O que é? Se a introdução é a parte de contextualização e a parte que tem como função fazer com que o leitor permaneça lendo o seu artigo, o desenvolvimento é o núcleo do artigo de opinião. É o local onde você irá colocar todas as suas cartas para que possa convencer o leitor a respeito do seu ponto de vista, tratando do assunto que você irá tratar no seu artigo de opinião, ok? Sempre focando no assunto que você escolheu para tratar no seu artigo de opinião. Se você vai falar sobre pandemia, fale sobre pandemia até o final. Depois você pode fazer outro artigo falando sobre outro assunto. Nunca esqueça de não perder o foco, tá? Não sair da sua zona de objetivo, ok? Então, ali no desenvolvimento, você irá colocar todas as suas cartas a favor do convencimento do leitor a respeito do seu ponto de vista. De que forma que eu vou fazer isso? Utilizando argumentos, tá? É ali que você irá inserir todos os argumentos possíveis para que o leitor possa ao menos refletir a respeito do assunto que você escolheu. Não podemos convencer todos e não podemos ter todos a mesma opinião, até porque se isso ocorresse, não teria graça alguma, né? O que faz a vida ser tão boa quanto ela é, são as opiniões diferentes, as pessoas diferentes, que faz com que nós sempre estejamos aprendendo mais e mais. É com a diferença que nós aprendemos, por isso precisamos saber lidar com elas, é com a diferença que nós aprendemos, ok? Se nós estivermos sempre convivendo com pessoas iguais a nós, que pensam do mesmo jeito, a gente permanecerá sempre no mesmo lugar. A partir do momento que eu vejo opiniões diferentes, que eu começo a refletir sobre assuntos diferentes, eu começo a expandir os meus pensamentos e crescer. Então, dito isso, o artigo de opinião tem esse objetivo, né? De fazer as pessoas refletirem e ampliarem os seus pensamentos a respeito de diversos assuntos, principalmente assuntos interessantes e polêmicos que geram desconforto até quando nós estamos tratando deles. Então, ali você irá inserir os seus argumentos. Ok, professora, mas em quantos parágrafos, em quantas linhas? Bom, no artigo de opinião, o desenvolvimento pode ser feito em 2 ou 3 parágrafos, ok? Isso fica a seu critério, dependendo do número de linhas que o seu texto terá, ou também da quantidade de argumentos, ou sobre a quantidade de itens que você tem a falar sobre aquele assunto, ok? Normalmente, varia entre 6 a 8 linhas cada parágrafo, então você já consegue ter uma ideia do tamanho do seu artigo de opinião. Porque também, lá na introdução, nós vamos ter um parágrafo com 6 a 8 linhas, depois, no nosso desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos de 6 a 8 linhas cada um. Então, ok, professora, já sei qual o tamanho do desenvolvimento, mas o que exatamente inserir ali? Ali, você vai colocar exatamente a sua opinião, mas ela precisa ser sempre muito bem pensada, ok? Com o assunto, a primeira parte importante a ser considerada na hora da produção do artigo de opinião é o assunto, porque o assunto precisa ser do seu domínio, ok? Eu não consigo convencer alguém se eu não sei sobre o que estou falando. Se nem eu sei direito aquele assunto, imagina se eu vou conseguir convencer alguém, ok? Então, primeira parte do artigo de opinião é escolher um assunto que você domina, escolher um assunto que você tem propriedade para falar, que você se sinta à vontade, ok? Não precisa ir muito longe, além com o seu assunto. Você pode escolher um assunto básico do dia a dia, que você já tem experiência, comece escrevendo assim. Depois você vai escrevendo sobre outros assuntos, mas inicie com o assunto que você realmente tem domínio, ok?
Outra coisa, liberdade de expressão é dar a minha opinião até o limite entre eu e o outro, ok? Eu não posso, de forma alguma, ultrapassar esse limite. Eu não posso, através da minha opinião, ofender alguém ou ser preconceituoso. Então, tem que ter muito cuidado na hora de lidar com esses assuntos polêmicos, porque você precisa respeitar esses limites. Você não pode, de forma alguma, nem no artigo de opinião, nem no momento que você vai expressar a sua opinião em uma conversa, em momento algum você pode ser preconceituoso com alguém, ok? Ser racista não é ter uma opinião, é ser criminoso. Ser homofóbico não é ter uma opinião, é ser preconceituoso, extremamente preconceituoso e sem domínio algum sobre o que está falando, ok? Então, você tem que pensar muito também antes de fundamentar os seus argumentos. Por isso, eu repito, pense bem nos assuntos e tenha domínio, tenha bons argumentos, contra-argumentos também. E o que são esses contra-argumentos? Contra-argumentos são os próprios argumentos que são contrários ao que eu utilizo, a minha opinião. Eu vou pegar a opinião contrária à minha, diferente da minha, e vou utilizá-la para convencer a pessoa de que a minha é a que ele deve acreditar, né? O leitor deve acreditar. Obviamente, nós não podemos querer que todos pensem da mesma forma que nós. Eu já citei isso no início do vídeo. Mas, obviamente, quando eu faço um artigo de opinião, eu pretendo ou convencer a pessoa a ter o mesmo ponto de vista que eu, ou fazê-lo, pelo menos, refletir, né? Então, eu quero que ele pense da mesma forma que eu, ou que se coloque no meu lugar. E para isso eu posso utilizar, então, os argumentos e os contra-argumentos, que é quando eu pego a opinião contrária e faço a comparação de uma forma que tente convencer a pessoa ainda assim, né? Então, como alguns dizem, é puxar a sardinha para mim, ok? Então, já sabemos o que é o desenvolvimento, que ele é um núcleo, é a parte mais importante, é a parte de convencimento, onde eu vou utilizar os argumentos, que pode ter 2 ou 3 parágrafos, já sabemos de tudo isso. Então, agora, nós iremos fazer esse desenvolvimento, só o desenvolvimento, tá? A professora já colocou ali na parte escrita da nossa aula de hoje, todas as instruções e a explicação escrita também sobre desenvolvimento do artigo de opinião. E a professora vai destacar aqui, então, o que a professora quer que seja feito, mas já está também na aula de escrita, ok? Escrita. Então, a professora quer que vocês façam só o desenvolvimento, só o desenvolvimento. Assim como vocês fizeram só a introdução na aula anterior, vocês vão fazer só o desenvolvimento agora sobre o mesmo assunto que você escolheu na introdução, ok? Como a professora citou lá no vídeo da aula anterior, você precisa escolher um assunto que irá tratar até o final dessas aulas que nós estamos fazendo isoladamente os conteúdos, as partes do artigo de opinião, ok? Então, aquele mesmo assunto que você utilizou na introdução, vai utilizar agora no desenvolvimento, tá bom? 2 ou 3 parágrafos, de 6 a 8 linhas cada um, não perder o foco, certo? Do seu objetivo e do seu assunto, ser extremamente educado, se colocar no lugar do outro, escolher assuntos que você domina, ok? Não esqueçam disso, jamais seja preconceituoso. Tenha argumentos bons, fundamentados, escolha um assunto que você domina, ok? Então, na aula de amanhã, nós iremos trabalhar a conclusão do artigo de opinião. Eu espero que você tenha um ótimo dia, que tenha uma ótima aula. Já adianto a vocês, assim como eu falo em todas as aulas, que eu estou disponível todos os dias para que vocês tirem as dúvidas de vocês. Eu entendo que muitos pais trabalham durante a semana, até a noite, às vezes fica difícil de fazer os exercícios durante o horário que nós estamos trabalhando, né, remotamente. Mas você pode enviar em outro horário, não há problemas. Às vezes a professora só vai conseguir responder as perguntas de vocês
dentro do horário de trabalho, ou quem sabe um pouco depois, ou muitas vezes, a maioria das vezes eu respondo na hora. Então, mande, porque assim que a professora ver, a professora já responde. É bem mais fácil pelo WhatsApp, através de áudios, a gente consegue trabalhar com imagens de uma forma mais rápida, enfim. Eu percebo que é melhor, ao menos para mim eu percebo que é melhor, quando nós temos esse contato maior através do WhatsApp para tirar as dúvidas. Se você ainda não tem o meu WhatsApp, eu vou deixar descrito na aula de hoje, ok? Mas, obviamente, você também pode me chamar aqui na plataforma. Em cada aula, tire suas dúvidas das aulas nas respectivas aulas, ok? Ah, eu tenho dúvida sobre a aula 20, eu vou perguntar na aula 20. Eu tenho dúvida sobre a aula 17, eu vou perguntar na aula 17, ok? Lembrando que nós já estamos no terceiro bimestre com os nossos conteúdos. Na semana passada, a aula de quarta e quinta-feira já pertenceu ao terceiro bimestre, então a aula de hoje também, a aula de amanhã também. Segundo bimestre já foi, mas eu ainda estou aceitando as atividades do segundo bimestre, estou corrigindo todas as atividades que estão chegando, ok? Do segundo bimestre e terceiro bimestre, tá bom? Façam, tá? Façam as atividades que estão atrasadas do segundo bimestre, vão fazendo a do terceiro. Uma dica: nunca faça de trás para frente, não faça da aula de hoje para trás, faça da aula que está atrasada para frente, porque daqui a pouco encerra o período de você colocar tudo em dia e você acaba ficando sem as aulas de trás, que são as aulas que vão fechar o período logo. Então, faça pela ordem, até porque uma aula é continuidade da outra. Então, você precisa ir do início para o final e não do final para o início. Sempre siga essa ordem. Muitos alunos no primeiro bimestre começaram a fazer as atividades que já eram do segundo e foram indo para o primeiro. E aí, fechou o primeiro bimestre e muitas atividades ficaram em branco, sem serem corrigidas, entregues, sem nota, ok? Então, não esqueça disso, fazer sempre do início para o final, tá bom? Tenha um ótimo dia, como já falei. Beijos e até amanhã.